Desigualdade social é um conceito que afeta principalmente os países não desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. A desigualdade social, chamada muitas vezes de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre da má distribuição de renda e, ademais, da falta de investimento na área social. Desigualdade social. No geral, a desigualdade social ocorre nos países chamados subdesenvolvidos ou não desenvolvidos. Surge da falta de uma educação de qualidade, de melhores oportunidades no mercado de trabalho e também da dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos pela maior parte da população. Em outras palavras, a maioria fica à mercê de uma minoria, que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Qual é seu nome? É missionária Terezinha Panta de Oliveira. Quantos anos você tem? 48, vou fazer 49. Legal. Há quanto tempo você tá morando na rua? Meu amado, eu acho que tá com esses 4 meses. 4 meses? É. Tá, e você é aqui de São Paulo mesmo ou de outra cidade? Sou do Ceará. Ceará? Sou do sítio Salvaterra, município de Brejo do Santo, no Ceará. Sou filha do quinto homem mais rico do mundo, José Panta de Oliveira, falecido. Tá. Você já recebeu alguma ajuda de alguém? Não, meus amados, porque a minha ajuda vem de Deus. Sim, mas você gostaria de receber alguma ajuda? Você... Ir para algum abrigo? Não, abrigo já vieram me prometer casa, né? Abrigo já passou aqui, que sempre passa abrigo aqui me oferecendo para ir dormir. Mas missão é de Deus. E quando a missão é de calçada, para meus amados ver, ainda tem bucha aqui no cabelo. Pode filmar, ó. Aqui ainda é bucha, que meu cabelo virou uma bruxa, né? Porque vocês sabem, o demônio é praga. E para combater uma praga tem que existir outra praga. Já vieram me oferecer salão de beleza de graça, tratamento, corte pro cabelo, né? Mas eu não pude aceitar. Então, ó, vamos começar aí. Moço, qual é seu nome? Luiz Inácio de Costa de Firmeza. Luiz Inácio. Tá. Quantos anos você tem? Nem lembro, quem lembra é o outro lá. O Sérgio Moro tá sabendo mais da minha idade que eu. Tá, você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de Pernambuco. Pernambuco? É. Tá, e o que você tá fazendo aqui em São Paulo? Eu vim pra São Bernardo do Campo, né? Aí eu entrei no partido, cortaram meu dedo. Olha, tem 9 dedos e meio. Imagina eu com 10 dedos na mão. Então chamando eu de ladrão. Vamos botar os picos nos is. Mas vamos falar sério, você não pode ficar dando risada no negócio. Estão querendo me tão frio de em Curitiba. Eu prefiro ir pra Pernambuco. Isso aí, valeu. Então, Lércio, como você entende a exclusão social na cidade de São Paulo? Exclusão social vem de um processo histórico, é uma construção histórica, né? Não vamos aprofundar aqui, eu acho que não é o objetivo do trabalho, mas vocês já tiveram acesso a materiais, a uma aula específica sobre isso. O que eu gostaria de
salientar aqui no nosso encontro é pegar que a cidade de São Paulo foi se construindo a partir da desigualdade e da segregação social. Há um mapeamento da cidade, como vocês viram nas pesquisas, né? Uma divisão social clara. Toda contradição e toda desigualdade produz formas desumanas de apropriação do próprio espaço, né? Então é nesse ponto que eu gostaria de me fixar. Quer dizer, como a cidade ela é repleta de contradições, certo? E é fruto das contradições em função da desigualdade histórica, né? Se você pega, por exemplo, desde a formação da cidade ou até a história recente da questão das migrações internas, né? A gente pode ter aí um mapeamento da cidade e da como a cidade foi se construindo ao longo de sua história. Certo. Você vê todo dia essa exclusão social presente quando você anda na rua? Você vê isso ou não? Isso é uma das coisas que mais mexem comigo, né, do ponto de vista daquilo que eu gostaria que a cidade fosse diferente. Mas, por outro lado, você abre espaço com a sua pergunta de eu tocar numa questão também delicada, que é a invisibilização. Né? Como as pessoas começam a fazer de conta que não estão enxergando. Né? A falta de enxergar algo que é óbvio. É uma espécie de banalização das contradições. As pessoas se acostumam com a desigualdade. E acho que esse é um dos desafios principais da educação, ou seja, fazer com que as pessoas não fiquem indiferentes a esse retrato de desigualdade que nós encontramos na cidade. Certo. O que você acha que é possível fazer para alterar essa situação que a gente está vivendo de desigualdade aqui na cidade? Que já vem, como você falou, desde o passado. Não é porque é histórica que não é possível mudar. Né? Ao contrário, a minha crença, e é por isso que eu estou na educação, é exatamente possibilitar, fazer com que os nossos jovens, os nossos alunos, né, fiquem mais sensíveis a essas desigualdades. E quando estiverem nas instâncias de decisão, possam fazer diferente. Essa é a minha esperança. Certo. Você acha que a mídia, se ela mostrasse um pouco mais sobre o assunto, as coisas seriam diferentes? Então, esse também é um outro tema que daria aí horas de conversa, né? Nós não podemos ter uma visão ingênua, Iago. Toda versão, né, seja de que fonte for, seja da parte da mídia, dos jornais, etc. e tal, de maneira geral, eles têm uma intenção, têm uma intencionalidade. É difícil lembrarmos de que esses meios de comunicação não tenham os seus desejos, os seus interesses. Né? Aquela visão de que a informação deveria ser neutra ou isenta de qualquer contaminação ideológica não é o que acontece. Né? E se de fato o que eu estou falando é verdadeiro, toda a versão está imbuída, né? Está embutida, melhor dizendo, de uma visão de mundo. Tá certo? Então, muitas vezes, por exemplo, eu vejo os jornais, né? Aqueles noticiários mais populares e tal, que fazem da violência o seu mercado, o seu nicho de interesse. Não é verdade? Sim. E, de certa forma, eles dizem que estão denunciando as desigualdades. No fundo, eles estão fazendo daquilo a questão principal do seu jornal, das suas imagens. Né? Certo. Quer dizer, é o efeito inverso que nós temos. Então, primeiro, nós não podemos olhar tudo isso com inocência. Nós temos que entender que isso tem um desejo, tem um interesse por trás disso. Ok? Agora, qual seria o que eu sonho, né? Como seria um jornalismo adequado, como se a mídia fosse, de uma forma, apresentar esses fatos da desigualdade, da exclusão. De uma maneira humana. Né? Uma das questões filosóficas mais importantes, e que a gente está vivendo isso no mundo atual, é de que há uma espécie de coisificação humana e uma humanização das coisas. Então, esse conceito é importante porque parece-me que as coisas começam a ter mais valor do que as pessoas. Então, um carro, um modelo X de celular, parece que são mais valiosos do que aquela pessoa que está excluída dentro desse processo. Entendi. Então, esse é um ponto que nós temos que ficar atentos. Tá, você tinha tocado num ponto que você falou do estudo para as crianças, para os jovens, e que isso poderia mudar
Mas você pode ser um pouco mais específico, assim, sobre como e o que o estudo pode fazer, né? Agradeço, aliás, esse é um dos temas mais caros para mim, mais especiais, né? Eu lembro que quando olhei a pergunta que você me faz, eu lembrei de uma frase clássica de um educador brasileiro, Paulo Freire, né? Até, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Esse é o papel, me parece, da educação, né? Então veja, a educação em si não tem esse poder, antes fosse, né? De modificar as coisas, de mudar aí todas essas questões ou minimizar as desigualdades, mas ela pode sensibilizar as pessoas e as pessoas sim podem fazer diferença no mundo. Então é nessa perspectiva que eu acho que a educação deve caminhar. E em particular, eu acho tão importante, por exemplo, nas escolas, né, e na educação de maneira geral, para além dos conteúdos que vocês aprendem, né, com a seriedade que o colégio aqui fornece para vocês, nós temos que evoluir por uma dimensão mais voltada à lógica dos direitos humanos. Então, se a gente conseguir fazer com que vocês, de maneira geral, né, consigam se colocar no lugar do outro, ter essa perspectiva da compaixão, quer dizer, se colocar no lugar do outro, tentar entender a lógica da vida dessas pessoas em exclusão, eu acho que seria assim, o êxito de todo o projeto educativo. Okay? Então é isso. Okay? Obrigado, Lércio. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado a você. E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tá bom? Moço, qual é seu nome? Marco Antônio Dias. Quantos anos você tem? Eu tenho 43 anos. Tá. Você é daqui de São Paulo mesmo ou não? Não, eu sou paranaense, nasci no Paraná, mas eu tenho família em São Paulo, entendeu? Tá, Eu tenho família paulista. Uhum. Como você veio parar na rua? O que aconteceu? Eu vim parar na rua por passo de droga. Passo de droga e bebida. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. 20 anos? Legal. Você já recebeu ajuda? Já recebi ajuda. E como foi? Você gostou dessa ajuda? Você faz questão que alguém te ajude sempre? Como é? Não, a ajuda que eu gosto é sempre. A ajuda de vocês, ou como sempre, não a ajuda de vocês como a de outros, sempre gosto. Legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fique com Deus aí. Obrigado, tá bom?